Irmãos, o pastor pediu para eu contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Se quiserem se assentar um minutinho, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história da minha vida. E que, assim como qualquer outra, não foi mais fácil e nem mais difícil do que outras histórias que a gente já provavelmente escutou por aí. A minha história, desde muito cedo, acredito eu que o inimigo já tinha vontade de ceifar a minha vida, porque por causa de uma omissão de uma verdade pela minha mãe numa clínica de aborto, eu muito menos não estaria aqui. Eu já passei por muitos traumas psicológicos, físicos na minha vida. E assim, não que eu ainda não esteja curada de tudo que eu já passei na vida, mas é um processo. Ainda não conseguiria dizer que eu sou 100% curada, super crente. É muito difícil para mim compartilhar certos detalhes da minha história. Acredito que para qualquer um, se de repente se eu perguntasse para você qual que foi o ponto mais dolorido da sua vida, onde é de verdade a ferida do teu coração, acredito eu que você, por mais que curado como você, ainda assim iria ter complicações, assim, iria ficar embargando a voz para contar. Eu já passei por algumas tentativas de suicídio, tive muita depressão na minha vida, porque a dor que mais me doía era a questão familiar, que eu, infelizmente, não culpo os meus pais, mas eu entendo o propósito de Deus, que foi a questão de nunca ter poder tido uma família. E ao longo dos anos, vendo meus colegas de escola com suas famílias, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos juntos assim em uma casa, bem família margarina mesmo. E aquilo me doía muito, porque eu passava os anos perguntando assim para minha mãe, por que eu não poderia ter isso? E a minha mãe, ela tentava ser o melhor que ela conseguia. Minha mãe, ela também passava por muitos processos dolorosos na vida. E eu não culpo ela. Nem meu pai. Meu pai, ele foi uma pessoa que também tentou ser o melhor que ele conseguia, porque também não teve uma infância fácil, nem minha mãe teve uma infância fácil, então, consequentemente, eu também não teria uma fácil. E desde muito nova eu tive muita depressão, não só por causa disso, porque a minha mãe, ela também tinha muita depressão, então era muito violento as brigas em casa, era muito conturbado. O diabo, o inimigo desde sempre, quando eu falo sempre, não é exagero, desde sempre literalmente, tenta acabar com a minha vida. E uma vez ele de fato quase conseguiu. Deus não deixou. O médico falou assim para minha mãe, não sei como que essa menina está viva. Quando a gente é mais novo, a gente tenta se suicidar, mas não com tanta coragem, mas quando a gente fica adulto, a gente entende, ainda assim decide acabar e ceifar com a sua vida, porque você já não enxerga mais esperança para a sua história, nem para você. Não é mais sobre ter coragem ou não, é sobre de fato fazer. E eu de fato fiz, e eu fui levada já desacordada para o hospital, e os médicos falaram para minha mãe, eu não sei como que essa menina está viva. Minha mãe chorando muito. Depois daquele dia que foi a última vez que eu decidi tentar ceifar minha vida, justamente por não ver a esperança, não ver a luz, não enxergar verdadeiramente Jesus, porque uma coisa é a gente entrar dentro da igreja, assistir alguns cultos, a gente louvar alguns louvores, depois ir embora e não ser transformado, não ser liberto, não ser curado, não buscar Jesus lá fora, porque uma coisa é a gente ser crente dentro da igreja, outra coisa é a gente ser e viver a palavra de Deus lá fora. E eu vivi muito tempo assim, eu não cresci no lar
evangélico. Meus pais, eles não são evangélicos. E eu vivia muito tempo assim, vindo aos cultos e indo embora, vindo aos cultos e indo embora, e nada mudava. E a dor no meu coração aumentava cada vez mais, a ponto de eu querer ceifar a minha vida. E depois que eu tomei a decisão de que eu não queria mais viver, eu lembro de somente deitar no travesseiro e falar para Deus: eu sinto muito, eu não consigo. E pedindo perdão, morrendo. Porque eu não via essa coragem que Deus via em mim, eu não via esse propósito que Deus via em mim, eu não via tudo que Deus via em mim. E ao longo dessa minha caminhada com Jesus, eu hoje entendo, somente hoje, que tudo que eu passei era por um bem maior. Tudo que eu já vivi na minha vida, independente da intensidade da dor, era para algo maior daquilo que eu consegui enxergar, daquilo que os meus olhos viram. Jesus disse que não seria fácil e Ele não estava brincando mesmo. Depois que eu decidi verdadeiramente viver aquilo que eu vinha buscar dentro da igreja, a minha vida mudou. Começou a ser um pouco mais fácil, mas ainda assim não apagava as marcas do meu passado. Eu era só uma criança que queria ter uma família. E eu não tive. Mas para a glória do Senhor, eu vivo hoje com a ciência de que eu não tive uma família, mas um dia eu vou ter. Eu não tive, mas eu vou ter um dia. E não só a dor de não ter tido a família em si, mas de pessoas que não sabiam ser aquilo que elas eram. O meu pai, ele é uma pessoa um pouco difícil por conta das circunstâncias da vida. Ele é uma pessoa assim, diga-se de passagem, conhecida, e então ele não sabia ser um pai, porque ele não teve muitas das vezes um. Eu não conheço direito a história do meu pai, porque ele é muito reservado nessas questões, mas eu entendo e tenho ciência de que foi muito difícil para ele. Então eu não julgo tudo que ele já deve ter passado na vida. Quando eu era criança, eu julgava, eu falava: ele não tem tempo para mim, ele não me ama. E a minha mãe também. E a minha mãe, ela tentava ser meu pai e minha mãe. E quando dava, eu conseguia ver o meu pai. E não só isso, na minha infância, eu sofria muito com essas questões de: ela é chata, porque filha de sei quem, é nojenta, não gosto dela, nem me conhecia, já não gosto. Isso vai criando certos tipos de trauma na nossa vida que a gente já pensa assim: nunca vou confiar em ninguém. Porque se de repente eu tento me envolver numa amizade X ou Y, eu já sou julgada muitas vezes antes de me conhecerem e saberem quem eu sou. Eu não vou confiar em ninguém. E não só isso. Quando eu era criança, eu também já fui abusada 3 vezes. 3 vezes. E não só isso. Várias outras coisas. Cada um sabe o tamanho da sua dor. A minha não é maior que a sua. A minha pesa de um jeito diferente, só isso. Só Deus sabe o que se passa no teu coração quando você deita no travesseiro, quando você vai para sua casa, quando muitas vezes você pede: Deus, salva meu marido, Deus, salva meus filhos, Deus, transforma, cura, liberta, protege. Quando você de repente tem um desentendimento com os seus pais, quando você de repente vai no seu trabalho, você não aguenta mais seu trabalho, seu chefe. Então cada um tem uma dor diferente. A minha é essa. E é difícil, mas eu ainda assim insisto em ministrar sobre a minha história para exaltar o nome do
minha vida não tinha valor para mim. Até que Jesus, Ele fez morada de verdade no meu coração. E todos os dias, e eu quando eu falo todos os dias, não é exagero, eu quase todos os dias, eu vou na janela da minha casa e olho para o céu e penso quando que vai ser o dia que Jesus vai voltar para buscar a gente. Quando que vai ser o dia? Aí eu abro a Bíblia e tem um salmo, um versículo em Romanos que ecoa no meu coração de um jeito diferente. Que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada. Quando a palavra diz com a glória a ser revelada, porque quando Jesus vier, Ele vai estar envolto da sua glória, Ele vai estar coberto com a sua glória. Então nada aqui na terra se compara com o dia que Jesus vai nos buscar com toda a sua glória para o lugar que Ele separou para a gente. Nada se compara. E é por isso que eu me mantenho todos os dias de pé, sabendo que um dia a gente vai para um lugar que não vai ter mais sofrimento, nem choro. Ele vai enxugar as nossas lágrimas e tudo que a gente viveu de dor e sofrimento vai ser só passado. Vai ser só passado. E o que realmente vai importar é o nosso presente, que é com Jesus. Só o que vai importar é isso. Resumidamente, essa é uma história e aparentemente eu passo ainda por um processo de cura. E eu tenho a ciência hoje também que onde eu fosse, Jesus iria usar o dom que Ele me deu para poder ministrar a cura sobre outros corações também. Aleluia! Glória a Deus! Eu nunca tive muitas coisas e a vida foi muito difícil. Mas hoje nada mais importa. Eu só vivo para fazer a vontade do Senhor. E eu creio que um dia pode até ser uma pretensão da minha parte, porque seria impossível, mas para Deus nada é impossível, que meu pai e a minha mãe estarão numa ministração minha de repente. Deus sabe que isso seria um presente para mim, porque independente de todas as cicatrizes que gerou ao longo dos anos, eu sei que é o propósito que Ele me colocou, é esse. E eu louvo o nome do Senhor com todo o meu coração, que um dia Ele me chamou, um dia Ele me escolheu, assim como vocês também. Se coloca de pé nesse momento, em nome de Jesus.